Olá, telespectadores. Hoje nós estamos com ilustres visitantes no Ecologia em Ação. São dois jovens biólogos formados pela Univille que trabalham aqui na Baía da Babitonga com projetos da natureza, pesquisando os manguezais, pesquisando a fauna, a etiofauna. É isso que vocês fazem? Vamos lá ver o Diogo. O Diogo é você? Isso. Diogo, você, que parte do projeto você pertence? Você é coordenador? Você é participante? Eu sou Como é que é? tanto coordenador como participante. Eu Certo. vou diretamente no colégio, converso com as crianças, dou a explicação, né, a parte lúdica ali do que é o manguezal, como funciona o manguezal, quais são os bichos, né, a fauna que está ali, a flora que está ali. Então eu explico um pouco para eles do que é essa... Isso que é um projeto de educação ambiental, Isso. voltado para os manguezais. Isso. O Instituto Comar trabalha hoje 100% com educação ambiental e alguns pontos de pesquisa científica É também. Instituto de Conservação Marinha. Isso. O telespectador gosta de entender bem certinho as coisas, porque amanhã você precisa de um apoio da comunidade, você é conhecido, e você também, né? E aí é muito mais fácil você ter assim uma dinamização do trabalho de vocês. Certo. Né? O maior reconhecimento, né? Mas continua, Diogo. Então a gente trabalha aqui na região da Baía da Babitonga, né? Como um todo, principalmente nos colégios do município, que é o que a gente tem a parceria com a Secretaria da Educação, e a gente, através de patrocínios, né, de editais, a gente já adquiriu diversas fontes de recursos e a gente basicamente utiliza desses recursos para manter o Instituto. Né? E como é que vocês chegam nesses editais? Os Eles editais... são avisados ou como é que é? Isso, os editais geralmente eles estão disponíveis na internet, né? A gente já sabe que a Caixa Econômica lança, a Prefeitura lança, então tem editais também internacionais que a gente participa, aí a gente escreve um projeto específico para aquele edital, Sei. ou a gente pega e reformula o SOS Manguezal, que é o nosso carro-chefe. Mas basicamente eles estão disponíveis na internet. Os conhecimentos que vocês passam para as crianças e os alunos na sala de aula, esses conhecimentos são de literatura ou vocês vão ao ecossistema, vocês fazem pesquisa, vocês produzem material dentro do manguezal? É isso que vocês fazem? Isso. A gente busca tanto em literatura, como foi a nossa especialização, que a gente é formado em biologia, então a gente teve a parte teórica, a gente vai a campo. Eu rodei Joinville inteirinho, né, olhando, observando o que tem em cada mangue, né, desde a poluição, se está conservado, como está essa forma de conservação, quais são as áreas que estão mais adensados. A gente faz todo um relatório. Onde a gente pode acessar esses documentos? Isso a gente tem, tá no site, né, tem o SOS Manguezais, Certo. Só, né, digitar lá Essa na documentação, internet. Todos esses nossos projetos estão, principalmente do SOS, está no SOS Manguezais, né, www.sosmanguezais.com.br. Você pode acessar, tem algumas fotos. A gente fez um levantamento também através de um drone para saber como é que está o manguezal em geral, né? A questão da lagarta, como ficou. E agora, o ano que vem, a gente vai fazer novamente para ter uma contra como está agora. Ah, sim, fazer uma comparação. Isso, então a gente faz esse trabalho científico também. E aí a gente, através desse trabalho científico, a gente leva para as crianças e fala, conversa com elas e mostra esse resultado, o que a gente trabalhou, o que a gente viu no campo, leva as crianças também, faz um passeio pela Baía da Babitonga com uma embarcação. Então a gente faz todo o processo. E vocês têm também uma área de demonstração de caminhamento dentro do manguezal preparada para as crianças? Não, isso a gente não faz, que a gente não mexe com a área do manguezal. A gente vai nos colégios próximos ao manguezal, ou se não é próximo, a gente leva com o ônibus, e a gente mostra no portal do mar, né, no Espinheiros, a gente leva as crianças ali e mostra o manguezal do mais perto possível. Mas a gente não interfere Lá no Sambaqui vocês também vão?
No Sambaqui é só a parte do Sambaqui que é no Caieiras, que a gente acompanha lá junto com a Lá no prefeitura Caeiras também. porque lá tem mangue também. Isso, tanto o mangue quanto Tem a restinga, tem o mangue, né? tem tudo lá. Então a gente vai numa parte mais adentro ali, bem perto do manguezal, e consegue fazer a educação ambiental ali e mostrar para eles. É que a gente faz essas perguntas para que o telespectador, que muitas vezes tem um filho na escola, está estudando, a professora pede que faça um trabalho sobre manguezais, então o que eles querem? Eles querem fazer consulta, pesquisa. Então, se você tem a tua URL identificada no nosso programa, por exemplo, esse programa está abrindo as janelas para esses pesquisadores, que podem até ser estudantes de biologia, que estão se formando, são obrigados a fazer um trabalho de produção técnico-científica, né? Para pegar um mestrado, um doutorado, né? Então eu acho que é importante a somatória dessa inteligência que vai sendo acumulada com o dinheiro do contribuinte muitas vezes, ela tem que ser viabilizada novamente para o contribuinte, né? Mas o Jonatas, você está quietinho aí, fala alguma coisa para nós aí. Não, eu posso complementar falando um pouco da instituição, porque o Instituto Comar ele fez 10 anos esse ano, né? Ele surgiu lá em 2008. Logo que a gente saiu da graduação, eu e mais um grupo de amigos, a gente ficou naquela, a gente se formou e agora, né? Aí a ideia inicial era criar uma instituição para absorver esses novos biólogos que estão chegando no mercado e pegar quem está ali terminando no 4º ano, por exemplo, terminando a graduação, para ter uma experiência, né, de pesquisa, de trabalhos envolvendo o que a gente viu na academia. E, enfim, aí, ao longo desses anos a gente vem trabalhando com vários projetos, né? Tem o projeto Meros do Brasil, tem o projeto SOS Manguezais, tem o projeto Repórter Ambiental, tem N projetos. E todos esses projetos têm uma parte de pesquisa, que é aquilo que o senhor perguntou para o Diogo, que a gente vai a campo e faz realmente um levantamento para ter uma noção, né, como é que está aquele ecossistema, alvo do edital, ou de uma espécie, né? No caso do projeto Meros, né? A gente trabalha direto com a espécie, faz uma avaliação da espécie, da, sei lá, população, enfim, né? Indivíduos que aparecem mortos. E depois a gente tem um segundo momento que é levar essa informação que a gente coletou em campo, levar para a sociedade. E o meio que a gente tem aderido para levar essa informação é através da educação ambiental. Com pescador, com crianças em universidades, ministrando palestras, cursos, mini cursos, né, workshops. Enfim, a gente usa diversas ferramentas para divulgar, né, difundir ainda mais essas questões ambientais, né, que hoje em dia a gente percebe. Eu tenho pouco tempo, né, trabalhando na área, 10 anos mais ou menos, mas lá do começo para hoje a gente já vê uma mudança no comportamento principalmente das crianças, assim, né, com relação às questões ambientais, mas ainda a gente está patinando muito. A evolução foi pouca, assim, né? A gente vê que teve uma melhora, claro, mas para a questão, por exemplo, do mangue, esse ano, ou ano passado, o MMA eles lançaram um livro, né, o Ministério do Meio Ambiente lançou um livro da questão do uso do solo no Brasil. E no estado de Santa Catarina, quando eu tive acesso àquele mapa, que aí ele tem destacado as áreas de mangue, tem aqui na nossa região, é a única grande mancha, né, só que é extremamente pequeno, bem na borda da Babitonga, né, na área litorânea desses 7 municípios que tem em torno. E depois tem uma manchinha ou outra ali na desembocadura do Rio Tijucas, lá na Bahia Norte e na Sul, no lado de Florianópolis, Biguaçu. Mas, assim, a redução aqui, né, a pressão, essa pressão intensa que a gente está exercendo, principalmente sobre a Babitonga, tanto, né, na questão da obtenção de recurso pesqueiro, como dos aterros, enfim, a gente está estrangulando ele e ele está ficando, acho que uma hora... Vai acabar. Se a gente não estancar isso hoje, num período muito curto, a gente não vai mais ter mangue aqui na nossa região, infelizmente. Eu tenho notado que em Joinville o individualismo ele é muito prejudicial. Então uma entidade às vezes quer sozinha resolver o problema de mangue. E quando tem inúmeros
componente no cenário social de que também trabalham em prol da preservação dos manguezais. Mas cada um tem o seu orgulho, o seu próprio umbigo e não quer que outro saiba que não sei o quê. Quer dizer, isso é um cenário assim muito ruim. Isso é ruim. Então, nesse momento aqui, o programa Ecologia em Ação abre uma porta para vocês, para que vocês possam divulgar o que vocês trabalham, no que vocês fazem, certo? Eu também estou abrindo para vocês as portas da Associação de Meio Ambiente, que tem um projeto também de manguezais lá dentro. A própria associação, ela me apoiou na elaboração de um livro chamado Manguezais da Babitonga, onde eu relato, num período de 1977 a 92, a história da destruição dos mangues de Joinville, como é que ela ocorreu. E se eu relato aquilo é para que as gerações que estão chegando saibam e não repitam os mesmos erros que foram repetidos lá atrás, e continuam sendo repetidos. Eu tenho visitado os manguezais, tenho feito matéria nos manguezais, e a depredação é muito grande. Então, o que você, por exemplo, Jonathan, me pode contar quando você anda nos mangues e você vê esses caminhões basculantes jogando material de construção nos manguezais para aterrar lotes que os caras dão um dinheirinho para aterrar, ou se permite isso tudo, sem fiscalização? O que você acha disso? Isso é educação ambiental ou é deseducação? Ou isso prejudica o trabalho nas escolas de vocês? Não prejudica o nosso trabalho nas escolas, mas prejudica o ecossistema, né? Essa questão o Diogo falou, né? Lá em 2011 a gente fez um diagnóstico dos mangues, né? Que ele falou que ele percorreu a área de mangue aqui da região de Joinville, e a gente constatou que nessas regiões com grande adensamento urbano são os locais onde tinha maior índice de descarte irregular de resíduos, né? De caçambra, os próprios moradores descartando tudo que é tipo de resíduo, sofá, geladeira, enfim. Então, eu acho que hoje a gente, não toda semana, mas todo mês a gente está vendo já que uma ou outra denúncia é feita e as autoridades têm agido. Em função do trabalho de vocês? Não, eu não sei se é em função do nosso trabalho. Deveria ser, né? Em função do trabalho, né? Deveria gerar esse tipo de consciência. Assim, quando a gente gerou esses diagnósticos, todo final de projeto a gente tem que emitir um relatório técnico financeiro e esse relatório a gente dá a gente fornece para a sociedade, está disponível, como o Diogo falou, no site. Mas, Jonatas, nós vamos continuar no segundo bloco, tá? Porque agora tem que dar um espaço para os nossos comerciais que pagam a conta do programa. Telespectador, nós já voltamos com os dois biólogos, o Diogo e o Jonatas. Aguarda aí que nós já voltamos. Diogo, nós estávamos no primeiro bloco conversando sobre a questão dos aterros em manguezais. Você sabe melhor do que eu, e você também, Diogo, de que o Código Ambiental Brasileiro, ele privilegia a área de manguezal, uma área de preservação permanente. Não devia ninguém entrar ali dentro. A realidade é essa. E as autoridades realmente também não cumprem o seu papel de autoridade quando são eleitas. Então, a política geralmente ela sobrepõe certas leis, desconsidera a legislação e a comunidade sofre, né? Porque você está de passagem, nós estamos de passagem aqui, nós estamos deixando uma natureza pior do que nós a recebemos dos nossos pais. Quando eu nasci em Joinville ainda tinha manga aqui onde era tênis clube, ali onde é aquela praça do Homem de Ferro, ali era tudo mangue. No lado do Albelchus, do pavilhão, era manguezal. Então era muito mangue. E essa legislação de proteção dos manguezais é de 1965, Código Florestal de 1965, onde no artigo 2º realmente ele caracterizava muito bem essa proibição toda. E o Brasil agora está sendo passado a limpo, muitas coisas estão acontecendo, as autoridades estão sendo condenadas por crimes que cometeram há anos atrás, e eu tenho a impressão de que muita gente vai se incomodar pelos atos cometidos no passado em relação aos manguezais.
Agora, eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho muito importante, mas vocês têm que assumir também isso aí. Não é só ficar em cima do muro, pegando dinheiro aqui, dinheiro lá, para não incomodar ninguém. Não é esse o papel. Você tem que exigir como cidadão, como brasileiro, Certo. como pessoa que teve a felicidade de fazer um curso superior, que menos de 1% dos brasileiros conseguem ter um curso superior hoje. Então, nós somos privilegiados e nós temos esse papel de ético e moral de passar para a sociedade a nossa competência. Muitos de nós estudamos com dinheiro do contribuinte e nós temos que devolver esse dinheiro. E não é abajulando quem nos financia, nem os políticos, que nós vamos realizar um bom trabalho. Certo. Eu sempre me portei dessa forma ética. De um lado ou do outro você está. Então, muitas vezes você não pode ficar em cima do muro, você tem que se definir. Mas vamos deixar esse tema político de lado, porque eu não quero prejudicar o projeto de vocês. Não, nosso projeto não... Até porque, né, posso... A instituição, ela é partidária. Né? Cada um da gente... Nosso programa também é partidário, não tem nada de política. É que Isso, política exatamente. partidária é uma coisa e política, Isso, mas a da gente... discussão dos temas do país Isso, é outra exatamente. coisa. Mas um dos objetivos do Instituto Comar é justamente isso. Todo esse diagnóstico que a gente já vem fazendo há muitos anos, a gente passa tanto para o município, né, para os órgãos competentes. Esse último diagnóstico a gente mostrou, né, a gente já mostrou durante o longo dos anos, a gente utilizou de uma ferramenta que é da própria prefeitura para olhar de forma global como estava o manguezal naquela época e como está o manguezal de hoje. Então a gente viu que tem uma... Vocês fizeram essa comparação. Isso, fizemos uma comparação. E a gente atua, né, na parte política, a gente vai nessas reuniões que tem... Nas escolas, Pro né? Babitonga, ou a gente vai... Estão lá na Babitonga também, na prova. Isso, Babitonga ativa, a gente participa, a gente também participou do plano de manejo da Mata Atlântica, que é aqui do município. Certo. A gente participou de todas as reuniões. Então, dessa forma que a gente... Se impõe, né? Se impõe, né? Da forma que a gente... Consulta pública... Esses relatórios vocês também caminham para o Ministério Público? Do Ministério Público a gente só demonstra, né, que a gente fez o trabalho, né, através do relatório. Sim, mas quando o Ministério Público solicita esses documentos, vocês fornecem? Sim, tranquilamente. Tanto é que já esse último relatório que a gente fez do manguezal foi para o município. Então, o município se ateve. Tanto é que, se você passar no município, tem algumas partes do manguezal que eles já restringiram o acesso, justamente, né, por uma questão que a gente trabalhou junto com eles para dizer, ó, esse lado tá ruim, esse lado tá ruim, esse lado aqui tá melhor. Então, dessa forma que a gente atua na política, vamos falar politicamente, assim. né? Isso. Não partidária, politicamente. A parte de nossa política é a preservação. Essa é a nossa... Uma questão da gestão. Sim, da gestão. É o compromisso, né? Isso a gente vai. A gente vai em palestras, a gente, né, mostra para a população através de palestras, a gente vai participar da Festa das Flores. Então a gente está sempre com a comunidade mostrando o que a gente está fazendo. Inclusive hoje a gente vai dar uma palestra lá na Festa das Flores às 8h30. Tudo que a gente gera, como o senhor falou, tudo que a gente gera é com recurso de imposto, né? A maioria dessas empresas seja a Petrobras, Eletrosul, tudo esse dinheiro ele é oriundo de impostos, etc. Diogo, o que você acha, pelas observações que você tem feito aí, no teu caminhamento pelos manguezais, pelas bordas, pelo menos? Você também sai de canoa às vezes, né? Sim. Eu fiz de barco. O que você tem observado em relação ao desfolhamento? E porque tem alguns outros estudos lá no Babitonga Ativa, por exemplo, tem um rapaz lá de Lages, ele fez um levantamento, ele chamou a atenção uma possibilidade de ter havido uma coincidência ou um acerbamento do desfolhamento com uma poluição da água. Porque quando a gente nota as imagens aéreas, a gente nota que do rio para as beiradas aconteceu o desfolhamento. Então, talvez tenha sido uma somatória de problemas. Então, o que você acha, esses mangues que estão assim, se recuperando, né? Correm um grande risco de invasão, né?
Nessas áreas, né, como o senhor disse, nessas áreas que ocorreram o desfolhamento, geralmente é nos meandros ali dos rios. Sim. Né? A grande parte do desfolhamento realmente foi entre o Comasa e o Espinheiro, que foi uma área maior. Mas em termos, em Joinville como um todo, foi ao entorno dos rios. Hoje a gente observa, né, caminhando na beira desse rio, na Baltazar Buchler ali, que as pequenas arvorezinhas, elas já vão gradativamente ocupar. Claro, não é o mangue preto que está vindo. É o mangue branco que vem. Está vindo outra espécie, mas porque ela tem mais germoplasma, né? Ela... Com a água vem a semente. O que a gente fala para as crianças, a gente fala a gente estudou isso, é que se você deixar a natureza agir por ela mesma, ela vai se recuperar. O que a gente tem que fazer é deixar ela intocada. Ali, deixar ela na forma dela, ali ela vai se recuperar. A questão, claro, foi as duas coisas podem ter ocorrido junto. Haja vista que há uma preocupação com a qualidade da água, só que a gente não tem o anterior. A gente não tem um estudo anterior e nenhum estudo agora. Falta hoje ainda estudo técnico-científico para fazer as comparações. Para fazer a comparação. Como a gente não tinha como que está o sedimento, como está a parte da árvore em si, se ela está legal, se ela está boa, como está a qualidade da água ali. A gente tem, pelo Comitê de Bacia Hidrográfica, a gente tem a qualidade do Rio Cachoeira, a qualidade do Cubatão. Mas como está a Baía da Babitonga? Existem duas jornadas de coleta de amostras nos mesmos pontos realizadas em 85 e 87. E tem mais uma feita pelo Univille. Esse documento eu tenho em parte no meu livro, documentado. E eu tenho todas essas análises, amostra por amostra, com toda a parte de sedimento, peixes, solo, água, lá na associação. Isso tem tudo documentado. Tem que fazer uma agora então, e fazer do mesmo se vocês me solicitarem, se vocês me solicitarem essa documentação, ela está disponibilizada para vocês para poderem fazer a comparação. Que com essas análises que eu tenho lá, a comparação é possível, é viável. Certo. Mas estão aí me avisando que o segundo bloco já acabou. E nós vamos ter que deixar os outros assuntos para uma próxima rodada de conversas, porque eu acho muito importante, porque os jovens que estão chegando aí querem trabalhar, querem pesquisar, querem justificar para o papai que deu 400 mil reais para se formar em biólogos e engenheiros, e a coisa tem que acontecer. Certo. E nós somos os facilitadores, nosso compromisso é esse. Eu agradeço a presença dos dois aí, e do Instituto Comar, Obrigado. E do SOS Manguezais, que nós estamos na mesma canoa, ok? Telespectador, até o próximo programa Ecologia em Ação.